Bom dia, pessoal. Turma, então nós vamos seguir aqui com o estudo dos gases, a última aula remota do ano, né? Última aula remota e último conteúdo, tá? E estou devolvendo aí para o pessoal do terceiro ano e do segundo ano os gases que eu falei que no primeiro ano eu nunca consigo terminar. Esse ano, por causa da questão da pandemia e tudo, né? A gente pôde gravar essas videoaulas. Então a gente vai estudar a fórmula da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron ela é uma equação mais completa que a equação geral dos gases, tá? Porque, ó, com base na combinação entre as transformações gasosas em estudos experimentais, o físico francês Clapeyron estabeleceu uma relação matemática entre as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, e a quantidade de matéria. Então, por que ela é mais completa? Porque ele está relacionando a quantidade de matéria. E ficou conhecido como equação de estado de um gás ou equação de Clapeyron. Cabe ressaltar que esta equação é mais abrangente, que eu tinha dito, né, que é a equação geral dos gases, pois pode ser utilizada mesmo que não tenha ocorrido uma transformação no gás em questão, então não precisa ter ocorrido transformação no gás, aumentado pressão, diminuído o volume, enfim, entenderam? E pode ser que não tenha ocorrido uma transformação. E também pode ser aplicado quando a variação na quantidade de massa desse gás. Ok? Qual que é a fórmula? A fórmula é PV igual a nRT. Lembrando que o N é a massa em gramas divididos pela massa molar. Tá? P, pressão, V, volume, N, mol, quantidade de matéria, R, é a constante universal dos gases, isso é um valor que ele sempre dá, tá aqui, ó, esses valores de constante, e T, a temperatura absoluta. Volto a pedir desculpa para vocês pelo fato de não poder fazer a resolução, né, de descoberta dessa fórmula aqui, mas o tempo não nos deixa. E outra coisa que a gente vai estudar é a densidade absoluta dos gases. E essa densidade tem relação com a equação de Clapeyron. Vocês lembram lá que a fórmula da densidade é a massa pelo volume? Então, se um gás ele tiver em CNTP, em condição normal de temperatura e pressão, você vai pegar a massa molar desse gás e você vai dividir pelo volume molar, tá? E qual que é o volume molar em CNTP? 22,4 litros, ok? Então, o que, que acontece aqui? Se nós substituirmos essa fórmula, tá? Então, a densidade de um gás em CNTP ela pode ser calculada por isso aqui, tá? Densidade massa molar divididos por 22,4 litros em CNTP. Se ela não tiver em CNTP, né, eu posso calcular a densidade dessa maneira aqui, ó, substituindo na equação de Clapeyron, tá bom? Então, o que, que a gente vai fazer? A equação de Clapeyron é PV igual a nRT, tá? Eu vou fazer o quê? O N é a massa em gramas divididos pela massa molar, como eu tinha dito no slide anterior. Eu vou passar o volume dividindo e vou passar a massa molar multiplicando. Então, ó, ficou pressão vezes massa molar, esse M passou multiplicando, esse V passou dividindo. Massa divididos pelo volume é densidade, tá? Então, eu vou passar esse R vezes T para um dos membros da equação, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, densidade, só invertir agora, né? O fator aqui, densidade igual a pressão vezes massa molar divididos pela constante universal dos gases vezes T. Então, quando tiver em CNTP, pega a massa molar do gás, divide por 22,4 litros, que é o que ele ocupa em CNTP. Se ele não tiver em CNTP, dá para usar a mesma equação de Clapeyron, uma equação marota, tá? É chamada puta véia não rejeita tarado. Ah, aqui tem uma informação. Os balões vendidos em geral em parques de diversões são enchidos com gás hélio, que por ser um gás mais leve que o ar, não é mais leve, está errado esse termo aqui, é menos denso que o ar atmosférico, sobe. A explicação para o fato é em relação com a densidade absoluta de um gás, que é a razão entre a massa e o volume ocupado por ele, em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, o gás hélio ele tem densidade absoluta, se só tem gás hélio aqui no balão, a densidade absoluta do gás hélio é menor que a densidade do ar, por isso que ele sobe. Quando você enche uma bexiga com a boca, vocês já viram que a bexiga
ela vai até o chão, vai até o solo e fica quicando, né? O hélio não, o hélio sobe, tá? Bom, vamos a alguns exercícios. Pessoal, então exercícios lá da página 49. Eu vou fazer uns, deixar para vocês fazer outros, tá? Todos a aplicação da fórmula ou da densidade absoluta ou da equação de Clapeyron, tá? Então vamos começar aqui pelo exercício número 1. As condições normais de temperatura e pressão, CNTP, são condições definidas para o estado de determinados gás, cujos valores de pressão, pressão 1 atmosfera e temperatura 0 graus Celsius, 273 Kelvin, foram estabelecidos por convenções internacionais. Porém, com a intenção de padronizar as medidas de acordo com o SI, o Sistema Internacional de Unidades, o valor de pressão foi redefinido para pressão de 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. De acordo com a informação, determina o volume molar para as duas situações. Então, ele quer o volume molar para um determinado gás em CNTP, tá? Então, pressão de 1 atmosfera e temperatura de 0 graus Celsius, para quando tiver se utilizando da pressão de 1 atmosfera e da pressão de 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, quando nós estiver utilizando pressão de 1 atmosfera, nós vamos usar a constante universal dos gases 0,0821 atm, tá? E quando a gente estiver utilizando Pascal, nós vamos utilizar a constante universal dos gases 8,31 joules por mol por Kelvin. Tá, pessoal? Então nós vamos fazer dois cálculos. Primeiro aqui, ó. Utilizando pressão de 1 atmosfera e a constante de 0,082. Bom, volume molar. V igual a número de mols vezes R vezes T divididos por P. O número de mols, então, para o sistema internacional, nós vamos trabalhar, em CNTP, nós vamos trabalhar com 1 mol. Então, 1 mol vezes 0,0821 atm vezes 0 graus Celsius, que é CNTP, né, que são 273 Kelvin, divididos por 1. O volume aí vai dar 22,4 litros, o volume de 1 mol. Certo? É aquilo que a gente vê, só a confirmação, né? Agora a gente vai utilizar Pascal. PV igual a nRT, volume molar, número de mols 1, a constante é 8,31, a temperatura é 273, só que a pressão é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Beleza? Aí vai dar 22,7 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, né, o volume, ou 22,7 litros. Tá? Aqui, né, a gente utiliza mais para metros cúbicos, aqui mais para litros. Percebam que tem uma variação de 0,3 litros na utilização dessas duas grandezas. Dessa mesma grandeza com unidades diferentes. Agora vamos pular lá para o exercício 3, o 2 tentem fazer. Em 2008, um padre que intencionava bater o recorde mundial de navegação em balões, que pertencia a 2 norte-americanos, ficou suspenso por cerca de 1.000 balões de festas cheios de gás hélio e desapareceu no litoral de Santa Catarina. Em razão da sua baixa densidade, o gás hélio é bastante utilizado em balões de festas. Calcule o volume. Vamos grifar aqui. Eu, quando costumava a começar a fazer esses exercícios, eu grifava. Então, ele aqui é o volume, né? Veja, turma, se ele está trabalhando com massa, apareceu massa, não é a equação geral, não é o P1, V1 sobre T1, tá? É a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, eu quero o V, ok? Eu quero o volume. Tudo bem? De um balão contendo 32 gramas desse gás em um dia em que a temperatura é de 32 graus Celsius, então eu tenho a temperatura e eu tenho que a pressão do balão é de 2,5 atmosferas. Do exercício 1 ele já deu aí a constante, mas fiquem tranquilos, não precisa memorizar isso. O exercício ele tem que dar esse valor da constante, é 0,082, eu já memorizei, né? Quando se trabalha em atmosfera. Geralmente o de ATM a gente memoriza, de tanto que tem. Então é 0,082 a constante,
a pressão é de 2,5, a temperatura é de 32 graus Celsius, a gente vai somar 273, né, para transformar em Kelvin. O que nós teremos que fazer, pessoal, é achar o número de mols aqui, de 32 gramas, para aplicar Clapeyron, tá? Então, a massa molar do hélio é 4 gramas por mol, né? Massa atômica do hélio, 4 gramas por mol. Então, um mol de hélio tem 4 gramas, 32 gramas vai ter M, tá? Faço o cálculo. Ou eu podia aplicar a fórmula lá, né? A fórmula do número de mols, não sei se vocês lembram. O número de mols é igual a massa em gramas divididos pela massa molar, tá? Então, a massa em gramas é 32 divididos por 4 gramas da massa molar, eu vou obter o resultado, que é 8 mols de hélio. Bom, agora eu tenho o número de mols, eu tenho a pressão, eu tenho a temperatura, que eu tenho que transformar em Kelvin, né? É 273, sempre que vai transformar Celsius em Kelvin, soma 273. Vai dar 5, vai dar 10, vai dar 305, né? E aí nós vamos fazer a substituição. PV igual a nRT, tá? O volume é o que eu quero encontrar, passei o P dividindo, número de mols 8, pressão 2,5, a constante universal 0,082 vezes 305, o volume aí é de aproximadamente 80 litros. Beleza, turma? Tá, último exercício, pessoal, exercício número 6. Determine a massa de gás oxigênio presente em um cilindro de mergulho com 5 decímetros cúbicos, quando a pressão é de 100 atmosfera e a temperatura de 27 graus Celsius. Vai lá, vamos pegar a massa molar do oxigênio e achar o número de mols dele, né? Massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. PV igual a nRT, número de mols ele quer saber, né, a massa do gás oxigênio. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ele quer saber a massa. Então vamos achar primeiro o número de mols, que estão nessas condições aqui que ele deu. 5 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 5 litros, tá, pessoal? Então, fazendo aqui, ó. Pressão de 100 atmosferas, 5 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 5 litros, divididos pela constante universal. Eu estou substituindo aqui em Clapeyron, tá? 0,082 vezes 300, que é a temperatura, né? Que é 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Fazendo o cálculo, 500 divididos pelo resultado aqui vai dar 20,3. Beleza? Bom, eu tenho o número de mols. Ele quer saber a massa. Lembra da formulazinha? Número de mols, que deixa eu escrever do lado a fórmula para vocês não esquecerem. Mas não precisa, dá para fazer por regra de 3 também, né? Mas vamos escrever os dois aqui, ó. Número de mols é igual a massa em gramas divididos pela massa molar. O que ele fez? Ele pegou a massa molar e passou multiplicando aqui, ó, tá? É isso que ele fez. Então, o número de mols 20,3 vezes a massa molar aqui, que é 32, vai ser igual a 649, aproximadamente aí 650 gramas do gás oxigênio que vai ser necessário. Ou vocês poderiam fazer por regra de 3, né? 32 gramas tem 1 mol, 20,3 mol terá X. Beleza, turma? Assim eu dou por encerrado as aulas remotas. Grande abraço a todos. Bom final de ano, a gente se vê nas meets, né? Um grande abraço a todos.